Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Hoje é quarta-feira, dia 3 de novembro. Hoje é dia do cabeleireiro, dia do guarda florestal e a instituição do voto feminino no Brasil, também na data de hoje, em 1930. Hoje é dia de São Martinho de Lima, religioso. Lembramos e convidamos a você a participar das nossas atividades religiosas na nossa comunidade. Hoje, às 18 horas, como todos os dias, temos a missa na Igreja Matriz e você é convidado a vir participar conosco. E o evangelho que nós vamos refletir, escutar e partilhar é de São Lucas, capítulo 14, os versículos do 25 ao 33, que diz: Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e sua irmã, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Que não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje encerra a sessão da refeição, em que Jesus convida por um fariseu, tenta curá-lo da hidropsia, para que aceite o convite ao banquete do reino. O alvo, na verdade, é o fariseu que mora em todo discípulo, em você, em mim, em cada um de nós. De modo que o seu comer pão de sábado se torne um comer pão do reino de Deus. O pano de fundo é a última ceia, em que ele escolhe o último lugar. A intenção é que escolhamos os últimos e assim escolhemos a ele. Se há uma razão divina para a escolha dos últimos, há também uma razão humana. Enquanto os primeiros recusam o convite, os últimos aceitam. A porta do banquete estreita para o barrigudo, enfatizado de si, mostra-se larga e escancarada para o magricela, que morre de fome. As causas da não aceitação do convite são a posse, o comércio e o prazer. O banquete, porém, foi anunciado e tem que acontecer. Se Israel, o primeiro chamado, não aceita o convite, os últimos e os impedidos haverão de aceitar. É justamente a eles que Jesus, de Mateus, dirige os seus cuidados. Dado que ainda existem lugares, o convite se estende aos pagãos. Temos como que 3 chamados, que correspondem aos 3 momentos da história da salvação. O primeiro é o tempo da lei, que não são ninguém, mas leva ao Senhor. Está lá em Gálatas 3:24. Mostrando ao mesmo tempo o caminho e o pecado. O segundo é o tempo de Jesus, tempos breves, veloz como o raio que corta o céu e que conduz à salvação os impedidos. O terceiro nosso é o tempo da igreja, em que os excluídos, os pagãos, são forçados a entrar. Revela-se assim o mistério de Deus, Pai e Mãe de todos, que quer salvar a todos, como lá em 1 Timóteo 2,4 vai bem nos lembrar São Paulo. Os impedidos não só são chamados, mas conduzidos, enquanto os excluídos são forçados a entrar. Observa-se que há como que um crescente na ação amorosa de Deus, que no lugar de se fechar diante da recusa, responde a esta com uma insistência ainda maior na proposta. O banquete do reino é imagem poderosíssima da salvação. Ao responder se são poucos os que se salvam,
Jesus ensina que todos são chamados, ainda que os tempos sejam diversos. O banquete do Pai é como o coração de mãe, sempre tem lugar. Na casa do Pai há sempre lugar, até quando não tiver chegado o último filho. O Pai de todos não exclui ninguém. Quem rejeita o convite é que se auto-exclui. Até os primeiros convidados poderão entrar, desde que se sintam impedidos e excluídos por sua própria recusa, e então entrem na condição de últimos. A porta da salvação é estreita, só passando por ela quem tiver espírito de humildade e de gratuidade. Humildade e gratuidade são um remédio que desinflama de tudo aquilo que nos impede de sermos o santo e santa que Deus quer, de tudo aquilo que faz com que nós sejamos o fariseu de ontem e de hoje que há dentro de nós, dando-nos condições de entrar no banquete do reino. O pão do reino é uma alusão à Eucaristia. Na comunidade primitiva de Jerusalém, os pobres a celebram com alegria e simplicidade de coração, como lá em Atos 2:46 vai nos lembrar. São os felizes convidados ao banquete nupcial do Cordeiro, que Apocalipse 19:9 vai nos lembrar. Ao confessarem, como nós hoje, que não são dignos, descobrem que o Pai dirige-se aos filhos, não de acordo com seus méritos, mas de acordo com a sua necessidade. É o drama do Pai, origem da missão do Filho e da missão da Igreja. Para que o drama não se transforme em tragédia, o convite do Pai, 3 vezes rejeitado, é 3 vezes alargado. Mestre Faustina diz magistralmente: até que falte um filho, a casa está vazia, porque falta o primeiro, que se fez o último de todos, e quer que a sua casa esteja cheia. É assim que o coração do Pai se sente quando cada um dos filhos ainda não toma o seu lugar, o seu assento na casa paterna. Que você, meu irmão, minha irmã, onde quer que esteja nos escutando, partilhando este áudio de evangelização, se sinta motivado a se dirigir à comunidade cristã, para não apenas celebrar ou rezar, mas viver de forma fraternal a sua fé. Que Deus te abençoe na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.